A atividade empreendedora, ela não é concentradora de riqueza, ela é distribuidora de riqueza e solucionadora de problemas. A gente vive hoje um problema gigantesco, que é a interferência do Poder Judiciário na política pública. André Barrense é administrador público, advogado, com especialização em inovação e governança, trabalhou com startups, foi cofundador e diretor do Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development, um dos mais bem-sucedidos programas de aceleração do país em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente nomeado diretor do Google Campus São Paulo, espaço dedicado ao fomento de startups na capital paulista. Marivaldo Pereira é bacharel em Direito e mestre em Direito Processual Civil pela USP, foi diretor do Departamento de Política Judiciária da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, ex-subchefe adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, secretário de Reforma do Judiciário. Nasceu em Brasília, mas viveu em São Paulo. Em comum, além de jovens, eles estiveram, em anos recentes, ocupando posições de destaque em diferentes partidos e distintas esferas de poder em diferentes governos. Marivaldo trabalhou no governo federal, nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. André, por sua vez, atuou em Minas Gerais, nos governos de Aécio e Antônio Anastasia. O Brasil reúne esses dois talentos para entender no que é possível inovar em termos de valores para que nós avancemos em nosso país em matéria de gestão pública. Fácil. E agora? Olha, primeiro agradecer imensamente o convite para estar aqui participando desse bate-papo. Durante a minha experiência na gestão pública, e eu fiz direito pensando em trabalhar pela construção de uma sociedade melhor, ingressei no serviço público pensando com esse pensamento fixo de construir uma sociedade melhor, e para minha surpresa descobri que é plenamente possível você, dentro da máquina pública, propor ideias, inovar, buscando o aprimoramento, o aperfeiçoamento da sociedade, sobretudo trabalhando em função da melhoria da vida da base da população, ou seja, da população mais pobre, que é aquela que mais depende do poder público, aquela que mais depende do Estado para ter seus direitos e garantias concretizados. Então, ao longo dessa experiência, eu vi que é plenamente possível você fazer isso. Mas o que é importante? É importante que as pessoas acreditem nessa possibilidade. É importante que as pessoas, ao ingressarem no serviço público, rompam com aquele folclore que tem, aquele senso comum de que o serviço público é o local que fica quem não quer trabalhar. No serviço público é onde nada funciona, é onde é burocrático, onde as pessoas não trabalham, onde as pessoas entram já olhando o relógio para ver o momento de sair. Tem muito profissional bom no serviço público, e com a retomada recente dos concursos públicos, ingressou muita gente nova e tem uma mudança muito forte de cultura dentro do serviço público. Há algumas mazelas, por exemplo, com a questão dos concursos, os famosos concurseiros, mas por outro lado tem muita gente nova engajada, que enxerga a possibilidade de transformação social e de construção de algo novo no serviço público. Então, por isso, o ingresso de jovens no serviço público é fundamental, mas o ingresso numa perspectiva de, por aqui, eu tenho condições de transformar, de impactar a vida de muita gente. Uma decisão que você toma no serviço público, ela tem impacto para muita gente. Então, eu costumo dar um exemplo muito interessante, até recentemente no Ministério da Justiça, nós fizemos uma reformulação de processos. Tinha lá um excelente secretário nacional de Justiça, fizemos uma parceria e reformulamos um procedimento de permanência de estrangeiro. Era um processo que levava 3 anos. O estrangeiro tinha que ir até a Polícia Federal, entrava com um processo na Polícia Federal, esse processo ia para Brasília, ele esperava até 3 anos por um processo de permanência. Nós sentamos junto, no caso, Beto Vasconcelos, que inclusive nos assiste aqui, discutimos esse procedimento e implementamos uma reformulação desse procedimento. Simples revisão de processo. Não gastamos 1 centavo. Caiu para 15 dias. Em até 15 dias, o estrangeiro tinha o seu documento.
Quantas pessoas não deixaram de gastar o seu dinheiro, o dinheiro contadinho da passagem para ir até um órgão público para saber se o processo andou ou não? Quantas pessoas não passaram a conseguir emprego em razão desse processo ter sido liberado de modo mais célere? Ou seja, foi algo que certamente tem impacto na vida de muita gente. Um outro exemplo, se pegar a lei do Minha Casa Minha Vida, né? Pouca gente fala sobre isso, mas aquela lei tem um capítulo ali que é a primeira lei de regularização de favela que a gente tem no país. Tem um capítulo ali que só trata de regularização fundiária. E entrou simplesmente por quê? Porque havia ali pessoas engajadas, que conheciam o tema, militavam no tema, se preocupavam com o tema e viram ali a oportunidade de sugerir a inclusão desse tema e a autoridade superior, a chefia, encampou. Simplesmente por isso. E assim, não teve uma grande mobilização. A época que se discutia era recurso para a construção de habitação. E de repente surgiu um capítulo voltado especificamente para a regularização fundiária, simplificando a regularização fundiária, sem dúvida alguma, algo que tem o potencial de atingir muita gente, tendo em vista a situação precária das moradias hoje no país. Exemplos como esse são vários. Poderia citar a Lei de Acesso à Informação, que surgiu também em razão de um gás novo, né, de pessoas que enxergam um novo modelo de administração pública, né? Portal da Transparência também. Então, são vários exemplos que esse gás, essa visão da possibilidade de transformação por dentro da administração pública é que a gente precisa. É esse tipo de servidor que a gente precisa trazer para a administração pública. E aí, assim, não vou te dizer, é sempre tranquilo, é sempre... Não. Vários obstáculos surgem. Você vai licitar na administração pública, é um trabalho danado. Passa pelo órgão jurídico, e aí, embora a minha formação seja jurídica, eu vi o André falando, eu sou gestor público, eu também me defino como gestor público. Você tem vários obstáculos, tem que superar o parecer jurídico, que nada pode. E aí, são vários obstáculos, mas a questão é, não desista, porque se você tá convicto de que aquilo vai ter um impacto para a transformação social, a gente precisa de pessoas persistentes, que se importem e tenham essa visão dentro da administração. Acho que é a partir daí que a gente começa a construir um novo Estado e a gente começa a mudar uma perspectiva, a visão que a sociedade tem do Estado e, mais do que isso, mudar a vida das pessoas. O Estado custa muito caro. O cidadão arcar com o custo da administração, ele sofre muito, ele paga altos impostos. Isso tem que voltar. E quando isso volta, a gente está fazendo distribuição de renda. A gente pode ter a bandeira política que for. Eu posso achar que a melhoria da sociedade é pela esquerda, o outro pode achar que a melhoria da sociedade é pela direita, mas a gente concorda que a gente tem que buscar uma melhoria. E essa melhoria passa por uma melhoria do Estado, passa por um Estado eficiente, passa por um Estado que funcione, passa por um Estado que entregue aquilo que está previsto na Constituição. Muito legal. Agora, André, nesse sentido, o Marivaldo coloca uma experiência atrelada a um ministério, que é um ministério, podemos assim dizer, é um clássico dos ministérios. O Ministério da Justiça existe e está lá, e os governos, né, passam, e o Ministério da Justiça tem uma função muito clara, absolutamente essencial e fundamental. Agora, como é que é trabalhar num órgão da gestão pública que planeja, pensa inovação? Quer dizer, a gente tem alguns exemplos importantíssimos trazidos aqui pelo Marivaldo, mas da sua experiência, né, quer dizer, como você consegue visualizar essa ideia da inovação a partir de um órgão de inovação? Bom, legal. Bom, primeiro eu vou dar as boas-vindas oficiais, né? Então vou ser um bom anfitrião. Eu fico super feliz de vê-los aqui no campus. Acho que a gente está num espaço aqui que é bem especial, né? Acho que ele é um espaço especial não só porque ele é bacana, bem construído, mas é porque eu acho que ele tem, acho que no DNA ele tem como um valor bem forte a questão da transformação, né? A gente está falando, quando a gente fala de empreendedorismo, né, entrepreneurship, essa palavra rebuscada, mas a gente está falando de pessoas que são engajadas em resolver problemas. O empreendedor nada mais é do que um cara que resolve problemas. E eu gosto muito de dizer que eu sou administrador público, eu sou servidor de carreira do governo de Minas Gerais, até hoje, né? Então, eu brinco que eu estou Googler. Eu sou um Googler desde janeiro, mas a minha carreira inteira foi no governo do estado de Minas Gerais. Eu sou formado pela Escola de Governo de Minas Gerais. Eu fiz Direito, mas eu descobri que, na verdade, eu não gostava de Direito, eu gostava da ideia de justiça, né? Então, são duas coisas bem diferentes. Então, eu acabei militando muito mais na administração pública do que propriamente no Direito. E aí eu acho que
eu sempre me defini, apesar de ser um servidor público, como um empreendedor público. Eu gosto muito dessa ideia de pensar o governo como uma plataforma de transformação. Se você perguntar, se vocês forem ao café aqui em cima, ou perguntarem para qualquer empreendedor, eles vão falar que todos os empreendedores eles buscam uma coisa que é fundamental, que é gerar transformação em escala. E quando a gente pensa no governo, as duas coisas estão postas. O Marivaldo mesmo disse, uma regulação, uma transformação processual tem impacto direto e em grande escala na vida de muita gente. Então, eu brinco que o governo ele é a plataforma dos sonhos de qualquer empreendedor. Qualquer pessoa que deseje transformar e gerar impacto, o governo é um dos melhores lugares para ele estar. Agora, quando a gente fala de inovação e aí a gente pensa em governo, é quase usar uma outra palavra, que é um oxímoro, né? É quase uma coisa que a gente imagina absolutamente distante. E eu acho que, por vezes, a cultura do setor público ela acaba afastando esses dois mundos, né? Mas eu acho que a minha trajetória ela foi sempre muito pautada por pensar inovação como um caminho para se pensar desenvolvimento, né? E desde que eu entrei no governo de Minas Gerais, eu sempre trabalhei muito mais ligado a pensar as agendas de futuro, né? Então, em lugares bem heterodoxos dentro do governo, né? Então, primeiro escritórios de projeto, depois pensando questões de operações de crédito com investimentos de longo prazo e depois propriamente liderando uma unidade de inovação, uma secretaria que pensava basicamente agendas de futuro. Então, o que nos interessava era pensar o que seria o Estado dali 20 ou 30 anos ou 50 anos, né? Essa experiência para mim foi super legal. Eu tinha acabado de voltar, né, enfim, do meu mestrado em Londres, onde existe uma cultura muito forte de dentro do governo de se pensar em inovação, né? E aí quando o governador Anastasia me convidou para voltar e assumir a secretaria, o escritório de prioridades estratégicas, eu lembro que eu até brinquei com ele, falei, é tão ousado que é quase irresponsável, né? E ele sempre me falou uma coisa que eu acho que é muito verdadeira, né? Acho que a criatividade no setor público ela tem sempre uma dose grande de responsabilidade. Então, as duas coisas, mesmo quando a gente pensa em inovação, elas têm que estar extremamente próximas. E aí, eu acho que o grande desafio quando a gente pensa no governo, né, e nessas agendas de futuro, é você sair daquele jogo de futebol de criança, que normalmente o governo é, né? Jogo de futebol de criança, está todo mundo correndo atrás da bola, né? E às vezes você está chutando a canela do seu amiguinho e o governo está sempre muito desarrumado, correndo atrás das crises e das urgências que às vezes, ou que diariamente ocupam a pauta dessas organizações públicas. O que eu acho legal de ter trabalhado numa estrutura como o escritório de prioridades é que a gente tinha o benefício de não estar pensando exclusivamente no que era urgente, e sim no que era importante. Então, desde temas como inovação, nova economia, startups, até educação para o trabalho, até taxa de mortalidade materno-infantil, até taxas de homicídio e crimes violentos, como é que a gente cuidava disso, mas sem cair no frenesi do dia a dia de apagar os incêndios que semanalmente eles vão tirando energia do governo. Então o governo é um lugar que vive de muita energia. Hoje pela manhã a gente estava discutindo com a Mônica Santos, que é diretora de recursos humanos e de pessoas do Google, e quando você está pensando em soluções para problemas não triviais, você precisa de reflexão, você precisa de criação, você precisa de teste. Se você está pensando em como resolver ou apagar o incêndio que está ali na sua frente, provavelmente você vai deixar escapar oportunidades de futuro. Então, eu acho que o grande benefício que eu tive foi de liderar um time de uma secretaria que é pequena para um padrão de uma secretaria estadual. Então, a gente tinha um time de 150 pessoas, distribuídas em diferentes secretarias de Estado, mas que a gente estava sempre com esse olhar altivo de construção de futuro. Então a gente tinha, acho que, agendas extremamente desafiadoras, mas que a gente sempre fazia esse exercício de construção presente para impacto futuro.
né? Então, não necessariamente resolvendo os problemas apenas do agora, mas os problemas do amanhã. E aí esse é um exercício que eu acho que raramente a gente tem oportunidade de fazer nos governos. Os governos, eu costumo dizer que eles vão atrofiando a sua capacidade pensante em função do gasto energético com a situação da urgência. Então, às vezes, o melhor que você faz é criar esse espaço, né, de reflexão, justamente para que a inovação possa acontecer. Então, a minha grande constatação é que o governo ele pode ser, sim, um grande celeiro de inovações. Eu acho que, do ponto de vista de inovações sociais, talvez um dos maiores, porque ele tem nas mãos diferentes instrumentos regulatórios, de financiamento, que são aqueles que vão habilitar a construção de inovações, não só pelo setor público, mas pelo setor social também. E eu acredito que, às vezes, o que falta é justamente essa capacidade de parar um pouco, para aí sim a gente começar a pensar nas agendas que são efetivamente transformadoras de futuro. Nada muito simples, mas tentar fazer um pequeno resumo do que a gente teve aqui em termos de alguns valores. Por exemplo, o inovar, nesse sentido e em alguns sentidos, estaria associado ou próximo da ideia de tornar o Estado, em alguns aspectos, mais eficiente. Mas existe também uma necessidade desse Estado se aproximar nas suas decisões da sociedade. O grande problema é que nos últimos anos, e aí eu gostaria de provocá-los nesse sentido, a gente tem visto parcelas, que podem ser até pequenas, dizendo que eficiência é quase um sinônimo de neoliberalismo, e usando esse termo da forma mais pejorativa possível, e participação popular é quase que uma lógica socialista, utilizando esse termo da forma mais pejorativa possível. O grande problema é que quando você acessa os manuais de administração pública, gestão pública, etc., esses são princípios absolutamente complementares da gestão pública. Eficiência e participação popular. Se a gente está falando de inovação, não seria minimamente razoável imaginar que se a gente conseguir fazer com que eficiência e participação popular caminhem juntas, sobretudo na cabeça das pessoas, inclusive na cabeça das pessoas, a gente não estaria dando um salto significativo, inclusive com um afastamento de uma certa guerra ideológica que, nesse aspecto em especial, não nos traz nada de positivo. Perfeito, eu acho que a colocação. A questão da eficiência, muitas vezes, ela é associada a reformas neoliberais, que têm o objetivo de reduzir a participação do Estado na sociedade. Eu, particularmente, defendo uma linha na qual eu acho que o Estado tem que estar presente. O sistema, ele gera concentração de renda necessariamente, o Estado tem um papel determinante para levar a distribuição dessa renda. Agora, isso não significa que você tem que ter um Estado ineficiente. Todo mundo perde com um Estado ineficiente. Então, assim, essa era uma preocupação cotidiana que a gente tinha, a época em que, por todos os órgãos pelo qual passei, tive o privilégio de trabalhar com superiores que tinham também essa visão, e o papel do superior, do chefe nessa história toda é fundamental, de buscar eficiência, ou seja, cada centavo que está ali é sagrado. Cada centavo que está ali tem que levar o máximo de resultado possível, tem que ser o máximo de eficiência para a sociedade. Isso que você colocou sobre a participação, eu acredito piamente, e a nossa experiência lá no Ministério da Justiça e mesmo na Casa Civil levou a essa conclusão. A participação é um motor para a eficiência. Por que isso? Porque hoje a gente tem, com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem uma série de mecanismos que permitem a participação e que podem levar ao aumento da eficiência. Veja, olha o tamanho da máquina pública hoje em nosso país. Quem é melhor para fiscalizar o serviço de saúde lá no posto de saúde? Um gestor que está lá analisando 500, 30, 40 órgãos ou o usuário? Então, é fundamental nesse momento que a gente invista em transparência, continue o processo de aumento da transparência do Estado, de abertura de bases de dados, inclusive saiu um decreto recente determinando a abertura de bases de dados que, inspirado nesse movimento interno nosso, nasceu do Ministério da Justiça, esse processo, para que a sociedade se organize para fazer essa fiscalização. Então, por exemplo, o médico que tem um plantão e não vai, se você tem uma base de dados com o plantão desse médico pública, o cidadão hoje, com o smartphone, vai acessar, vai verificar, opa, o doutor fulano de tal tinha que estar aqui hoje, por que não está? Então, a participação, ela pode ser um motor
para a eficiência. E mais do que isso, ela levaria ao pleno exercício da cidadania e que vai levar ao ganho de eficiência. Muito mais do que um aumento exagerado da burocracia de controle, que infelizmente é um risco que muitas vezes a gente vê na administração. Há várias situações em que o custo de controle é muito maior que o custo da política pública. Então chega uma situação que o controle engole a política pública. Então, esse avanço da eficiência, concordo plenamente contigo, é necessário afastar, separar. Uma coisa é ter a divergência política e ideológica, que é natural, é saudável, a sociedade tem sim que debater projetos de governo. Agora, a discussão da eficiência ou da participação não se discute. Participação é inerente à democracia. A democracia tem que ampliar cada vez mais a possibilidade de participação. E a eficiência da mesma forma. Acho que o gestor público ele tem por obrigação, cada centavo pelo qual ele é responsável, de extrair o máximo disso, de tentar tirar o máximo disso, de tentar provocar o máximo de efeito em busca de uma justiça social. Então, acho que essa colocação, e é hora de separar isso. Acho que isso ficou muito... Acho que os duelos políticos passados cravaram muito isso, né? Criaram uma espécie de muro, né? Separando. Eu acho que a nossa geração tem que dar um passo além. Né? Tem que dar um passo além. Precisamos de uma nova forma de se fazer política. Seja nos mecanismos de financiamento partidários, que hoje estão em crise, seja nesse debate. Esse debate é sobre o Estado que queremos, sobre a eficiência do Estado, o que é a participação, se era importante ou não. Hoje em dia, na minha opinião, acho que é indiscutível. Assim, não há como você questionar a busca permanente pela eficiência, ou seja, você ter, no Ministério da Justiça a gente defendia muito isso, a gente tinha que ter um órgão pensando permanentemente em inovação. Não é nem reforma, mas inovação. Qualquer organização tem que ter isso. Qualquer organização tem que pensar todo dia como é que ela inova, como é que ela aumenta a eficiência dos seus processos. Por que o Estado não? Por que a administração não? Ah, não, tem lei e tal. Gente, a lei, os processos previstos em lei, eles são uma pequena parte do todo. Abaixo disso, você tem tanta coisa que é possível mudar no dia a dia, tem tanta coisa, mas para isso é necessário que você tenha dirigentes que pensem assim. Isso foi algo que no Ministério da Justiça a gente aprendeu muito. A gente chegou a uma situação lá, uma época, que a gente tem um conjunto de secretários, todos eles muito simpáticos à questão da inovação e compravam. Então, durante esse período na Secretaria Executiva, em que eu estive por lá, nós começamos a fazer mudanças, por exemplo, implementamos o Open Office, começamos a economizar espaço, começamos a entregar os prédios que eram alugados para fora. Renegociamos todos os contratos de locação, arrumamos um prédio e falamos, vamos juntar tudo, chegamos para os proprietários e falamos, se não reduzir, a gente sai. Conseguimos reduzir uma economia de mais de 10 milhões ao ano. Implementamos o processo eletrônico em 3 meses. Em 3 meses. Nem uma organização privada... até uma organização privada teria muita dificuldade em se fazer isso. No Ministério, a gente conseguiu, em razão desse engajamento, em 3 meses implementar um processo eletrônico. A partir dali, a gente conseguiu mapear onde é que o processo para, quanto tempo leva, por que vai para cá, por que vai para lá. Começamos a revisar todos os fluxos de processo. Ou seja, começamos um processo de inovação que, sem dúvida alguma, melhorou muito a eficiência, melhorou muito o resultado para o cidadão. E, ao mesmo tempo também, isso é importante colocar, paralelamente a isso, aumentando os processos de participação. Acho que todo mundo ouviu falar aqui do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi a primeira lei construída num processo plenamente participativo em nosso país. De um processo de consulta pública, nasceu um projeto de lei que virou uma lei, a primeira lei de regulação da internet no país, depois deu origem a um decreto também feito com base em consulta pública, foi pioneiro e a partir dali várias outras surgiram. Lei de proteção de dados pessoais, o PL de proteção de dados pessoais, também submetida à consulta pública, o próprio Código Comercial, o Código de Processo Civil, enfim, criou-se ali um procedimento de participação que deve ficar, a sociedade tem que brigar para que fique, para que não se tenha um recuo nisso, porque isso é concretização da cidadania, isso é chamar o cidadão para participar daquilo que é dele, que é a coisa pública. E aí, André, como é que a gente resolve isso? Dá para, como bem observou, dá para caminhar com as duas questões? É engraçado. Quer dizer. É engraçado, você comentou, né, que às vezes existe uma rotulação ideológica, né, de eficiência ser algo neoliberal, de uma agenda um pouco mais, talvez, à direita, quando a gente fosse no mundo como ele era nos anos 80, né?
Que bom que era, né? Que bom que era. E talvez essa questão de participação, foco no usuário, ser uma agenda mais ligada à esquerda. Eu estou lembrando aqui, se a gente for ao 5º andar, existe uma parede perto da sala das vaquinhas amarelas que tem alguns dos pilares, né, valores do Google. Aí você tem lá, é possível ser sério sem usar terno. Legal, um valor que podia ter no governo mais. É possível fazer o bem, ganhar dinheiro sem fazer o mal, que eu acho que também valeria para várias organizações paraestatais ou até públicas. E um terceiro que é foque no usuário e tudo virá. Então, eu acho que essa perspectiva de participação como algo, quase como um fardo, né, que os governos tendem a carregar, ou como uma saída para não se fazer nada, né? Então vamos fazer uma consulta pública e aí veremos o que teremos. E aí você não faz nada. Tal. Pelo contrário, eu acho que qualquer organização que queira ter impacto, que queira ter resultados, ela tem que ter um foco muito, muito direto naquele que é o seu principal propósito de servir. No caso do governo, são os cidadãos, a sociedade. A forma como isso acontece, que eu acho que ela pode melhorar, principalmente porque eu acho que a gente está num processo em que a expectativa de qualidade, principalmente de serviços, ela aumentou drasticamente nos últimos anos. Ninguém se contenta com pouco hoje mais. E aí acho que a capacidade de reação e adaptação e inovação de serviços públicos perante essa demanda, que eu acho que é onde existe um gap muito grande. Acho que às vezes a capacidade de agir do governo ela está muito aquém da capacidade e do desejo daqueles cidadãos que, enfim, de alguma forma eles despertaram para qualidade ou a pouca qualidade dos serviços públicos. Então, eu acho que a atenção, esse foco no usuário, principalmente na hora que você vai desenhar os serviços públicos diretos da população, eu acho que eles são talvez um dos principais gargalos de inovação que eu vejo hoje nos 3 níveis. Eu acho que a capacidade de você adaptar ela é muito pequena ainda, né? E aí, por mais que eu faça consultas, por mais que eu abra dados, eu acho que o que a gente precisa ter são ações mais imediatas que gerem impacto direto na percepção do cidadão sobre aquilo. Deixa eu aproveitar essa sua colocação para tentar entender o seguinte dilema. O quanto disso é falta de conhecimento e o quanto disso pode ser atribuído, na sua percepção, à forma como nós fazemos política no Brasil. Eu não estou falando da política. A política é essencial. Só a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? A política é o mal. Não, a política não é o mal. A forma como a política é feita, por vezes, pode não ser bem feita. Mas o quanto que você entende que isso sirva de barreira para esses desafios que você está colocando? Eu acho que quando eu estava liderando o escritório de prioridades estratégicas, a gente fazia semestralmente pesquisas de satisfação de usuário em relação a serviços públicos, principalmente de educação e de saúde, né? E existia sim uma lacuna, né, uma simetria informacional muito grande em relação principalmente à prestação, à responsabilidade por prestação de determinados serviços. Então, ninguém sabe exatamente de quem é qual serviço, aonde vai cobrar, como vai se fazer ouvir. Então, acho que essa questão informacional ela ainda tem um peso importante. E eu acho que o governo ele também não se ocupa muito bem de dar as devidas instruções e esclarecimentos para que a prestação seja mais bem recebida pelo cidadão. O que acontece aliado a isso é a forma como a política se apropria da administração pública, né, de uma maneira muito perversa. Então, a apropriação, uma coisa é a política, o governo, outra coisa é o Estado. Então, a apropriação das estruturas de prestação de serviços públicos, principalmente por essa política mal construída, né, ou mal feita, eu acho que ela tem impacto direto quando a gente pensa na prestação do serviço ao usuário, né? E aí eu acho que a combinação disso traz uma experiência muito ruim para o usuário ainda hoje. Eu acho que... Quem é que é usuário de serviço público? De algum serviço público? Educação. Tá. E saúde. Transporte.
o quanto vocês gostam dos serviços públicos que vocês recebem ou o quanto vocês não gostam do serviço público que vocês utilizam com maior frequência. Levantem a mão assim, assado. Tem uma divisão, mas está tendendo... Está tendendo a... É o que se encontra na sociedade. É isso, né? Então, acho que parte disso é até por desconhecimento. Então, hoje eu estava conversando principalmente sobre o serviço de transporte público na cidade de São Paulo, e acho que existe um desconhecimento. Acho que o serviço melhorou bastante, mas outras prestações de serviço, eu acho que elas ainda são muito ruins, né? Então, se a gente pensa a própria educação básica, é muito ruim. Então, não há como você não admitir que existe uma prestação ruim de serviço. E eu acho que parte disso se dá, primeiro, pela desinformação e o segundo, pela má prestação, que em parte eu acho que se deve a essa confusão do que é governo, do que é administração pública, que é a principal responsável pela prestação desses serviços, com pessoas que deveriam ser altamente qualificadas, com uma cultura que privilegiasse a inovação e a adaptação rápida desses serviços às necessidades da sociedade. Então, acho que essa combinação gera uma experiência muito ruim para o usuário. Não é desafio dos mais simples resolver. Agora, Marivaldo, com base nisso, né? Quer dizer, com base nessa questão da forma como nós fazemos política ou das formas equivocadas como por vezes nós fazemos política, quais foram os principais desafios, as principais resistências, né? Você começa a sua fala aqui dizendo que, principalmente para os jovens, tem que acreditar, tem que ousar, não pode se acomodar nessa ideia de que não vai dar certo, vai travar no jurídico, todo órgão público tem uma curva de rio, tudo para ali, né? E não que essa curva seja só o jurídico, são outras organizações, claro, são regras, etc. Mas quais as resistências, as principais resistências que você localizou nessa sua trajetória no Ministério da Justiça e o que você entende que talvez tenha travado de maneira mais significativa? Olha, acho que a primeira coisa que quem está ingressando no serviço público tem que lidar, e toda pessoa que ia fazer entrevista, que chamava para trabalhar comigo, eu conversava muito sobre isso, é lidar com as pessoas. Acho que é a primeira coisa. Acho que os recursos humanos, ele é central para qualquer coisa que você queira fazer na máquina pública. Por quê? Porque se você tem uma equipe unida, uma equipe que você confia, você de dois braços, você multiplica ele pela quantidade de pessoas que você tem. Você tem um time jogando junto, todo mundo tem clareza do objetivo a ser alcançado e vai jogar junto. Se você tem um time dividido, aí você começa a perder tempo. Então, assim, acho que a primeira coisa é esse diálogo com as pessoas. E por incrível que pareça, pode pensar, pô, mas isso pode emperrar tanta coisa que vocês nem imaginam. Há pouco tempo atrás, eu fui numa viagem a Barreiras, que é interior da Bahia. Fui lá naquela campanha de combate ao AIDS. Cheguei lá, comecei a rodar a cidade com o prefeito. E ele mostrando, olha, isso aqui é obra tal. Isso aqui, rapaz, é uma UPA que não sai por quê? Porque o prefeito brigou com o secretário não sei da onde e aí o recurso não vem. Porque eles brigaram, mas como assim? Não vem. Então, assim, você tem a burocracia do governo federal para receber o recurso, a burocracia do governo do estado, a burocracia municipal e, no meio de tudo isso, a relação entre os gestores. A relação entre os gestores. Porque se o gestor, e isso acontece, vocês vão perceber isso no cotidiano de vocês na administração pública. Aí o gestor de um órgão brigou com o do outro, só fala por memorando. Não tem mais e-mail, não tem mais telefone, é memorando que vai, é memorando que volta. E aí, nisso, você vai perdendo muito tempo. Você perde muito tempo com isso. Então, esse é um primeiro cuidado que tem que ter. Não entrar em conflitos desnecessários, tá certo? Isso não significa não discutir ideias. Acho que tem um espaço importante para discutir ideias. Mas esse é um ponto. Um outro ponto também que me chama muita atenção, e aí enfrentei muito isso na época que eu estava na Secretaria de Assuntos Legislativos e também na Secretaria Executiva, é o corporativismo. O corporativismo das carreiras cresceu de um jeito que hoje ele é algo muito grave para o país. Hoje, as carreiras mais bem organizadas acabam se apropriando de grande parte do orçamento público no Congresso Nacional. Vide aí recentemente, nós estamos discutindo uma PEC que limita gastos em saúde e educação, que está caótico em qualquer estado do país,
e a gente acabou de dar um aumento para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para as carreiras mais organizadas. Ou seja, essas carreiras, esse corporativismo, ele é muito nocivo e a população não presta atenção nisso, não tem ideia, não tem clareza do que é isso. Não tem dimensão desse problema. Você pega, por exemplo, o sistema de justiça, você tem grande parte dessas carreiras ganhando acima do teto. Não se aplica ao teto. Nós não estamos falando do teto. O aumento ali está no teto, mas tem tanto penduricalho, e aí o Portal da Transparência hoje, felizmente, permite que a gente acesse esses dados, que ganhar algo em torno de 70, 100, 200 mil por mês. Isso é inconcebível num país como o nosso. Aliás, até em país rico é inconcebível ganhar um juiz, um promotor, um defensor, ganhar um valor desse. Simplesmente não ganha. É um absurdo, só que a população acaba não tendo clareza disso. E outras frentes também que nós enfrentamos lá, e havia muita dificuldade. Por exemplo, uma discussão, um projeto de lei que é muito simbólico, um projeto muito caro para todos nós que trabalhamos no Ministério da Justiça, que é o projeto que põe fim aos chamados autos de resistência. O que são os autos de resistência? Hoje, principalmente na periferia, o que acontece? E principalmente com jovens negros, o que acontece? A polícia vai, mata, diz que o sujeito resistiu à prisão, reagiu e por isso matou. Nós fizemos um projeto de lei dizendo, olha, toda vez que a polícia matar durante a sua atuação, tem que se investigar. Porque hoje faz o auto de resistência e ele vai para a gaveta. Sequer se investiga. Sequer se investiga. E hoje a gente tem aí um genocídio da população negra na periferia em razão da falta de controle. Todo órgão tem que ter controle. Sobretudo um órgão que tem uma arma na cintura, que tem o poder de tirar a vida de alguém, tem que ter controle. Esse projeto nós apresentamos, batalhamos, entregamos ele para um deputado do PT, pedimos a ele que buscasse outros partidos para não entrar no embate ideológico. Ele buscou outros parlamentares, apresentou, conseguiu mandar, travou no plenário da Câmara. Por quê? Porque o lobby das... Qual é o órgão, qual é a carreira corporativa que quer ter controle? Nenhuma. Ninguém quer ter controle. Vamos recordar aqui a criação do Conselho Nacional de Justiça. A batalha que foi a criação foi uma batalha imensa e acabou nascendo um órgão que tem, na maioria da sua composição, membros da carreira. O órgão externo é controlado internamente. Exatamente. Pela carreira. Exatamente. Então, ou seja, foi um esforço tão grande que acabou reduzindo em muito o impacto que deveria ter aquela criação. Então, esse é um desafio muito grande, muito grande. E eu queria falar também sobre algo que é o que mais aparece, que é mais na televisão, mas que, assim, pelo menos a gente vê, mas não é algo, não é como a mídia prega, que é a corrupção. A corrupção é uma discussão extremamente importante, falei isso numa outra oportunidade e gostaria de dizer aqui. Há uma mudança geracional muito forte na administração pública. Acho que desde a retomada dos concursos públicos, pelo menos em âmbito federal, há uma renovação muito grande. E hoje, assim, eu devo dizer o seguinte, hoje no governo federal eu vejo uma geração de jovens gestores extremamente qualificados e onde a questão da corrupção sequer passa, assim, ou seja, há uma mudança nessa geracional que vai fazer muito bem a essa relação com a coisa pública. Então, acho que o problema da corrupção que a gente tem, ele vem muito ainda de um período em que o Estado não tinha qualquer tipo de controle, não se podia questionar o Estado, ou seja, uma herança muito forte do período autoritário que a gente teve e uma relação muito forte também com o modelo do nosso sistema político partidário, que felizmente com essa decisão do Supremo nós vamos ter o primeiro teste agora e a gente tem que batalhar para que não mude isso, tendo o financiamento de pessoa física, rompendo o financiamento por meio de pessoa jurídica. Acho que o Brasil dá um passo muito importante no enfrentamento à corrupção, junto com o aumento da transparência, junto com o aumento do controle social. Acho que a gente está indo bem, caminhando muito bem no sentido de concretizar mecanismos eficientes de combate à corrupção. Agora é uma praga. Agora, assim, não é, pelo menos no Ministério da Justiça, a gente não tinha algo que acho que os principais mecanismos mesmo de transformação social para você avançar primeiro, crie um clima organizacional, crie uma cultura favorável a essa inovação. Isso pressupõe você aproximar a chefia do servidor, aproximar do garçom, aproximar do terceirizado que cuida da faxina, da telefonista, da secretária. Vocês podem falar, nossa, mas isso é tão óbvio. Não é. Não é óbvio. Há uma distância gigantesca entre o terceirizado e o DAS-1. Por sua vez, entre o DS-1 e o DS-3,
e o 4, e o 5 ele nem vê, né? O 5 ele nem de ouvir falar, tá por aqui. Tem que aproximar. Lá no Ministério da Justiça a gente fez um trabalho muito interessante de derrubar paredes, todo mundo junto. Então você chega, você conversa com todo mundo, tal. Quando eu saí de lá, veio uma senhora, falei, pô, ela vai falar, pô, as coisas que você fez, tal. Eu quero te agradecer porque eu tô aqui há 30 anos, mais de 30 anos, e você foi o único secretário executivo que falava com a gente. Então assim, você fala, gente, mas isso é o óbvio, e isso faz toda a diferença no dia a dia da administração, no engajamento, na forma como a pessoa vai receber, na forma como ela vai cuidar daquela demanda, como ela vai receber suas inovações, as pessoas passam a acreditar. Então essa aproximação, ela é fundamental, quebrar esse formalismo, que é algo que acho que deve ser herança do jurídico, né? Do meio jurídico, esse formalismo exacerbado. Né? O grande problema é que nós ainda temos um semblante de corte. Né? A gente tem essa característica de os súditos não poderem incomodar os reis, né? E sequer por vezes conversarem com os nobres. Né? Acho que tanto na representação quanto na gestão, né? Pois é. Acho que isso, enfim, isso é um reflexo, acho que ainda de um reflexo da própria sociedade brasileira, né? E eu acho que as estruturas, né, de governo, principalmente as da administração pública, elas mantêm esse conforto, né, principalmente desse distanciamento, né, da liderança, que por vezes é uma liderança com grande influência política, daqueles que efetivamente estão ali na construção diária das políticas públicas, da implementação de projetos. E aí é muito difícil de você pensar como que isso pode dar certo. É um milagre quase. Deixa eu te fazer uma provocação nesse sentido. Eu queria dirigir uma pergunta para cada um aqui para a gente fechar essa nossa conversa. Que vai muito nesse sentido do que você está colocando. É possível trabalhar com inovação? Claro que a gente vê resultados e tal, mas como é que é trabalhar com inovação num país considerado, uma sociedade considerada conservadora em boa parte de suas atitudes e em boa parte dos seus componentes? Como é que você rompe essas barreiras? Essa é uma ótima pergunta. Eu gosto muito de pensar... eu sempre trabalhei com inovação em diferentes frentes, né? Primeiro trabalhando políticas de ciência e tecnologia, depois como empreendedor, depois como um arquiteto de ecossistema de inovação, que, enfim, depois voltei a ser empreendedor, depois fui investidor também. Então eu tenho uma visão um pouco complementar de quais são esses elementos. É possível trabalhar, não há dúvidas. O que me parece é que a gente está muito aquém do que a gente poderia ser, né, em função de todas essas barreiras. Quando a gente pensa na atuação do governo, né, então principalmente na parte de pesquisa, ensino superior e etc., eu acho que é inconcebível o país ainda não ter uma universidade, enfim, no top 15, no top 10 do mundo, né? Um país com uma massa populacional como a nossa, com um talento criativo como o nosso. Mas quando a gente vai olhar toda a parte legislativa, né, que habilita, ou no nosso caso, desabilita a criação e a pesquisa científica, você fala, fácil de explicar. Né? Então, a perda dessas oportunidades no lado da academia, acho que começam a explicar por que a gente não gera tantas inovações, enfim, com tanta recorrência como poderíamos, se a gente pensar a nossa posição, acho que de destaque global como país, né? Tanto em massa populacional como em economia. Eu acho que a gente está muito aquém. Quando a gente pensa aí no lado do empreendedor, né? O empreendedor ele tá na selva, é uma faca no dente e vamos fazer o que der, né? Ele está literalmente matando o leão por dia. O próprio modelo brasileiro ele é um modelo que não privilegia a atividade empreendedora, né? O empreendedor, eu acho que ele é uma atividade até certo ponto de segunda classe em algum momento, né? Ele foi visto sempre como um cara empreendedor, meu, que isso, né? Você sempre teve
enfim, o setor público, o grande setor privado, e o empreendedor era aquele cara ali que estava meio esquecido. E para boa parte das pessoas não é, né? Porque não conhece. Ele não sabe o que é, não sabe o que é atividade empreendedora. Tanto que, assim, há pouco tempo a gente mudou uma realidade que, para mim, é assustadora, que é a mudança de um empreendedorismo de necessidade para um empreendedorismo de mais oportunidade. Ou seja, não são empreendedores que estão apenas empreendendo para a própria subsistência, né? Mas são empreendedores que estão vendo oportunidades de mercado, de criação de riqueza, de distribuição de riqueza, e aí estão empreendendo com base nessa oportunidade. Mas aí quando a gente vê então essa visão do empreendedor, a gente fala, cara, ele está literalmente solto. Acho que tivemos avanços, e aí acho que existe um desafio grande que é da concertação entre diferentes níveis de governo, que tem influência direta na vida do empreendedor. Então, o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, eles absolutamente têm impacto na atividade empreendedora, enfim, de qualquer setor, e acho que não existe ainda uma visão muito clara de cooperação entre esses setores para tornar a vida do empreendedor lá na ponta mais fácil. Então ele está sempre, acho que o empreendedor ele está sempre lutando contra as circunstâncias, e aí isso vai desacelerando esse processo. E aí quando você pensa do lado, por exemplo, dos investidores, os investidores é a mesma coisa. A atividade de empreendimento de investidores anjo, atividade de fundos de venture capital, apesar de terem aumentado, elas são muito aquém daquilo que poderiam ser, E a própria matriz regulatória da atividade de investimento em capital de risco, ela é muito ruim no Brasil. Então, o investidor anjo, ele, com uma taxa de juros como a gente tem no país, ele não vai colocar dinheiro numa startup. Então, quiçá, ele vai colocar dinheiro numa inovação tecnológica que ainda não é um negócio. Então, eu acho que essa cadeia maléfica, quando a gente pensa na cadeia de inovação, ela é algo que é muito danoso. E acho que tem uma amarração disso tudo, que é qual que é a participação do setor público nisso. Eu brinco que o governo ele pode ter ações de hard hand e ações mais de soft hand. Acho que as ações de hard hand são essas regulatórias, essas de investimento em pesquisa, essas de concertação entre entes federados para se criar um ambiente de negócios mais apropriado. E tem ações que são tão simples quanto, de alguma forma, demonstrar o valor da atividade empreendedora e da inovação para um país, que é algo que a gente está absolutamente engatinhando. Quando a gente pensa em outros países que estão muito bem posicionados nos rankings globais de inovação, então você pensa na Suíça, você pensa nos Estados Unidos, você pensa na Alemanha, você pensa no Reino Unido, esses são países em que a inovação ela é vista como um valor quase que intrínseco à sociedade. O empreendedor ele é visto de uma maneira muito boa por todos, inclusive pelo governo, porque ele gera riquezas. Ele gera empregos, ele distribui e soluciona problemas reais da população. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Ontem eu estava conversando a gente teve a oportunidade de receber aqui a diretora do Silicon Valley Bank, que é um banco de 30 anos que existe no Vale do Silício, que, se a gente pensar nas 10 maiores companhias de tecnologia dos últimos 30 anos, ele deve ter sido investidor de 7. E ela falou uma coisa, ela ficou 2 semanas aqui no Brasil e ontem veio fazer uma conversa com a gente e falou, olha, nunca foi tão bom investir, nunca foi tão bom ser um empreendedor. Eu falo, acho que olhando para trás, realmente a gente nunca teve tão posicionado. E eu efetivamente acredito que hoje existe uma oportunidade muito clara da gente avançar nessa agenda. O que me incomoda é que essa agenda ainda não é uma agenda... não existe uma bancada da inovação. Quem é a bancada da inovação? Quem são os representantes que estão pensando o desenvolvimento econômico do país dentro de uma nova economia? Poucas pessoas sabem disso, mas o Google nasceu dentro de uma universidade americana que é Stanford. Stanford ganha até hoje royalties do primeiro algoritmo que o Google criou. Já foram criados vários outros, mas ela continua ainda recebendo royalties daquilo. A vinda do Google para o Brasil ela se deu pela aquisição de uma startup criada por 3 professores da UFMG, do Departamento de Ciência da Computação, que se chamava Aquan,
que em 2005 ela tinha 30% do mercado de buscas da América Latina. O Google, que tinha aberto o capital em 2004, olhou para aquela startup e falou, cara, quem são essas pessoas? Eram 3 professores da UFMG, 5 ex-alunos e 5 funcionários. O Google adquiriu essa empresa por 30 milhões de dólares. A UFMG ela foi muito bem remunerada porque ela tinha tido participação na criação daquela empresa, tanto com investimentos em pesquisa, quanto com ativos disponibilizados para pesquisa e desenvolvimento, e ela recebeu um bom dinheiro dos royalties daquela venda e da sua participação acionária. Mas, primeiro, pouca gente sabe disso. Então, essa é a história da vinda do Google para o Brasil. E esse, até hoje, é o único centro de engenharia que o Google tem na América Latina. Lá em Belo Horizonte, a gente tem 200 engenheiros da computação de classe mundial, de pelo menos uns 10 países diferentes, trabalhando em mecanismos de busca que atendem todo o mundo. Então, de cada 10 buscas realizadas em qualquer país do mundo, pelo menos 2 resultados saem do trabalho dessa turma de Belo Horizonte. Agora eu te pergunto, quantas Aquans tem no Brasil? Dado todo esse recurso que é investido num sistema público de universidades e de geração de conhecimento que deveria ser também gerador de inovação e de riqueza. Quantas? Primeiro, a gente não sabe. Imagino que não sei. Imagino que não sei. Né? Em segundo lugar, isso deveria ser a regra. Isso deveria ser a regra e não a exceção. Então, se a gente efetivamente quiser avançar, e aí a minha visão é que a atividade empreendedora ela é sim distribuidora de riqueza, ela não é concentradora de riqueza. Ela é distribuidora de riqueza e solucionadora de problemas. E eu brinco que o Brasil é um parque de diversão para empreendedor. A quantidade de problema que a gente tem para resolver aqui é proporcional à quantidade de oportunidades que a gente tem. Sejam negócios na base da pirâmide, sejam negócios em escala global que vão atender outros países emergentes com potencial e em oportunidades muito parecidas com os nossos. Agora, a gente tem que começar a resolver esse problema de algum lugar. E talvez começar a valorizar a inovação, começar a atuar e ter o governo atuando, seja em ações mais sofisticadas, mais de regulação, ou ações menos sofisticadas, como simples fomento a algumas atividades como essa, é o único caminho que eu vejo, dada a estrutura atual que a gente tem, primeiro, da economia brasileira, muito concentrada ainda em investimentos públicos. Então, os próprios fundos de investimento em Venture Capital do Brasil, 90% deles têm recursos públicos e têm governanças absolutamente esquizofrênicas em função disso, seja a partir de novas gerações de empreendedores que têm essa cabeça de solucionar problemas públicos em escala. Baita desafio. Nessa mesma linha do conservadorismo que eu provoquei o André, quer dizer, de imaginar, Marivaldo, que desafio é esse de inovar num país tão conservador, eu vou um pouquinho mais a fundo no que diz respeito à questão do desenho do setor público no Brasil. Porque a sensação que passa é que o judiciário, não sei se por não ter que passar pelo crivo das pessoas, dos indivíduos no que diz respeito a voto, a eleição, a um diálogo mais próximo com a sociedade, talvez nos transmita a sensação de que é mais conservador ainda. Aí cria-se uma estrutura dentro do Poder Executivo para pensar em reforma do Poder Judiciário, em que muito provavelmente vai se trabalhar com a ideia de um judiciário mais eficiente. É possível? Olha, não apanha demais assim? Você sabe que eu cheguei em Brasília a convite até de um grande amigo hoje, grande advogado e professor da Universidade de São Paulo, Pier Paolo Bottini. Cheguei quando ele assumiu a Secretaria de Reforma do Judiciário, cheguei lá como diretor de política judiciária. Aquela época o tema ainda era relativamente novo, a gente tinha acabado de aprovar a emenda constitucional 45, então criados os conselhos e eu cheguei na fase de implementação dos projetos que concretizariam isso. Ali ainda havia um espaço bastante grande para se discutir a reforma. O judiciário estava fragilizado porque a imprensa havia coberto como nunca, mostrado as mazelas como nunca do Poder Judiciário, então houve um espaço para se avançar naquele momento. Era a famosa discussão sobre a caixa preta, né, do Poder Judiciário. Se avançou, os conselhos foram um avanço. Como cidadão, acho
que poderiam ter feito muito mais, não fizeram em razão da forma de composição. É muito equivocada você fazer um controle externo composto majoritariamente por membros da carreira. E aqueles representantes da sociedade civil que ali estão são indicados pela Câmara ou pelo Senado sem qualquer participação da sociedade civil. Né? Não que eles não sejam os representantes, mas certamente, se fosse um debate público participativo, certamente o resultado não seria aquele que é fechado ali por meio de um acordo de lideranças partidárias, que é o que acaba, infelizmente, acontecendo. Hoje, esse debate fica um pouco mais difícil, por quê? Porque os conselhos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público assumem majoritariamente essa tarefa. Mas a realidade nos mostra que ainda há muito a se avançar. Né? Hoje, além de toda a questão de gestão, assim, a gente fala de gestão no âmbito do Poder Executivo, você colocou muito bem. Se você pegar os avanços que a gente teve na administração pública, Poder Executivo e até no Poder Legislativo nos últimos 10, 15, 20 anos, é assustadoramente superior ao avanço que a gente teve em termos de gestão no Ministério Público, no Poder Judiciário. Por quê? Porque está sujeito ao controle da sociedade, está sujeito à eleição, está sujeito à fiscalização pela imprensa, com todos os erros que a gente vê nesse processo, mas está sujeito a controle, está sujeito a debate. O cara tem que dar a cara a tapa ali na imprensa e explicar por que ele está fazendo isso e não aquilo, por que ele gastou com isso e não aquilo. Quando você viu algum presidente de tribunal tendo que ir para a imprensa justificar um gasto que ele está fazendo? Você não vê. Você viu algum presidente do tribunal indo para um debate público justificar por que vai ter lá 4.000, 4.300, 4.000 e poucos reais de auxílio moradia para qualquer membro da carreira, ainda que resida no próprio município? Não vi. E eu duvido que esse debate seria possível com a sociedade. A lei orgânica da magistratura. Ia ser chuva de ovo. Não saiu até hoje. A lei orgânica da magistratura. E por que não sai? Não sai porque você vai ter que debater a questão dos 2 meses de férias que tem lá. Não sai. E outros benefícios que tem lá. Como é que você vai discutir isso com a sociedade? Como é que você vai discutir com a sociedade que está tendo restrição numa série de recursos voltados a serviços básicos, que um juiz tem que ter 2 meses de férias fora o recesso? Porque é fora o recesso não conta. Não tem, não se sustenta. São privilégios que não se sustentam. E aí, assim, ao mesmo tempo, fica uma situação bastante sensível. Vocês viram recentemente o caso dos jornalistas do Paraná, que foram divulgar os salários da magistratura e, de repente... Que são públicos. Que são públicos. Eles fizeram uma matéria divulgando isso e, de repente, cada juiz entrou com uma ação popular contra eles. Até o chargista teve que responder à ação popular. E aí eles desde então, eles estavam viajando o estado inteiro para responder à audiência. O estado inteiro. E teve um caso que ia levar à prisão porque marcaram 2 audiências no mesmo horário e eles não tinham como comparecer. E aí até que o Supremo determinou a suspensão de todas essas ações. Pelo menos o Supremo interviu e não revogou a lei de Newton, né? Pelo menos. Agora, exatamente. Em 2 lugares ao mesmo tempo. Agora, há outras situações que são bastante complicadas. Por exemplo, você tem lá a questão do auxílio moradia, está baseada numa liminar. Foi uma liminar concedida por um ministro do Supremo e não foi levada a plenário. Poderia ser levado a plenário, TV Justiça filmando, todo mundo assistindo. E assistindo, como é que ia se decidir? Imagina você criar um direito por meio de interpretação de lei. E aí, no direito, pela Constituição, qualquer direito, qualquer vantagem pecuniária tem que ter previsão legal, expressa. Previsão legal, tem que ter previsão orçamentária, tem todo um arcabouço jurídico necessário para você pagar isso. Aí, de repente, vem uma interpretação, concede e ainda é retroativo. É muito absurdo. É muito absurdo. É um dos temas que você olha assim, você vai olhar o sistema de justiça tem muito que evoluir em termos de gestão, tem muito que evoluir em termos de prestação de contas à sociedade, com todas as suas mazelas, não tenho dúvidas, o Poder Executivo está muito à frente. E aí a gente vive hoje, André foi gestor, deve ter acompanhado um pouco isso, um problema gigantesco, que é a interferência do Poder Judiciário na política pública. Judicialização. Né? Então, de repente, o sujeito vai lá e dá uma decisão dizendo não, você tem que fazer essa cirurgia amanhã. E aí você vai, corre fazer a cirurgia e aí depois se descobre que tem muitas dessas cirurgias que tem, na verdade, uma fraude aí por trás. E gera um desequilíbrio no sistema, porque você manda o sistema arcar com um custo de uma cirurgia de 100 mil reais,
você vai ter que cortar lá no medicamento ou seja, é uma situação complicada e sem ter qualquer avaliação, sem ter qualquer critério, sem ter conhecimento básico para fazer aquela decisão. Então é uma situação bastante complicada, é algo que a sociedade precisa olhar para isso, precisa olhar muito para essa questão da gestão, da melhoria do sistema de justiça, que o sistema de justiça se aproxime, isso que a gente colocou aqui, do excesso de formalismo. É ruim em qualquer lugar o excesso de formalismo. Acho que o André colocou uma coisa, você não precisa usar terno para ser sério. Né? Lá na justiça, inclusive, nós começamos um processo de abolir o terno. Todo mundo olhava assim para mim, eu falei, caramba, teve uma época... Outro dia a gente veio de pijama aqui, trabalhando muito. Todo mundo olhava assim, ia para reunião de secretário executivo, tô eu lá, sem terno, todo mundo tá de férias. Eu falei, não, nós abolimos o terno, porque não faz sentido eu ficar usando o terno e ligar o ar-condicionado no talo. E você tem que quebrar o formalismo, as pessoas precisam conversar. Quando você só para falar com uma pessoa, você olha o DAS dela, significa que as informações que você mais precisa não vão chegar até você. Os problemas que você precisa saber não vão chegar até você. E aí, vocês que estão ingressando no serviço público, se preparem, porque vai depender muito de situação. Vai ter situação que é assim, vai ter situação que você vai ter já uma nova visão da administração pública. E até um recado que eu queria passar para vocês. Se você optou pelo serviço público, se você vê ali uma oportunidade de transformação social, não desanime no primeiro obstáculo. Mas não desanime nem no mesmo. Persista, não desanime no primeiro parecer jurídico que vai jogar a terra sobre uma ideia boa que você teve. Não desanime se o chefe não deu a menor pelota para aquela ideia super bacana que você tem. Chegou uma situação que você acha que não vai, se movimente, tente se encaixar em um outro espaço onde tenha vazão, porque estão surgindo novas cabeças na administração pública, entendeu? Tem muita gente pensando em inovação, independentemente do campo político, tem gente pensando em nova inovação, tem muita gente séria, é necessário a gente acreditar e, assim, insisto nisso, acho que tenho uma origem bastante pobre, me formei pensando em transformar a sociedade, em contribuir com a sociedade, em dar um retorno para aqueles que vivem na mesma situação de onde eu vim. E eu me encontrei muito na administração pública, sou encantado, sobretudo com a gestão pública. É possível você fazer muita coisa. Em poucos lugares, uma vez alguém me disse isso, em poucos lugares uma decisão sua tem tanto impacto quanto na administração pública. Então, persistam, aprendam o máximo, encontrem pessoas que têm conhecimento, que têm acúmulo, que estão dispostas a ensinar, suguem o máximo dessas pessoas. Aprendam muito porque, no futuro, vocês estarão na linha de frente. E quando você está na linha de frente, grande parte desses obstáculos que a gente encontra na inovação, se você mantém esse espírito de inovação, eles acabam. E aí você faz muita coisa, muita coisa. Eu estive 1 ano e meio à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça. Até hoje eu olho e falo, é inacreditável o que a gente conseguiu fazer. Montei uma equipe de jovens, todos eles engajados, inspirados, extremamente sérios, competentes. O que a gente fez ali, a gente trabalhava 12 a 15 horas por dia, felizes, mas muito felizes, muito felizes. Se dissesse que aquilo era trabalho, a gente não acreditava, porque para a gente era a realização. Sabe? Era a concretização de um sonho. E olhar para trás e ver as coisas mudando, verificar o que a gente deixou, a gente fica muito feliz. Lamenta que interrompeu, mas é parte do jogo. Né? E aí entra na discussão, no debate político, que faz parte também e a gente tem que saber lidar com isso. Muito bom. Brasil conversou com André Barrense, com Marivaldo Pereira, e acho que na nossa despedida fica a pergunta: que governo vai conseguir ter 2 caras que nem vocês trabalhando juntos? Essa é a brincadeira? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que a gente pode, com certeza, abrir para perguntas e tal. Acho que a minha pergunta é fácil de perguntar e difícil de responder. Como você lida com a resistência à mudança das pessoas que já estão acostumadas com o jeito antigo de fazer? Bom, aí falando um pouco da experiência tanto de subchefia para assuntos jurídicos, que está aqui o Beto, que foi o subchefe à época em que eu fui adjunto lá, e é Beto mesmo, não é apelido não, é Beto Vasconcelos. E isso passa muito pela relação com as pessoas. Não pode ser algo agressivo, de cima
para baixo, passa muito por uma aproximação e da aproximação vem o convencimento. A aproximação abre portas para você conseguir dialogar e convencer as pessoas, né? Então a Subchefia para Assuntos Jurídicos tinha uma base de servidores que estava lá há muito tempo. Então pessoas que tinham vivenciado a jurídica da Casa Civil na época da ditadura, né? Tinham pessoas que era muita história, era um acúmulo, assim, tem que ser respeitado. Então aquelas pessoas tem muita história ali, né, sobre os bastidores da construção das leis, da construção das políticas públicas. Então acho que a primeira coisa é respeito às pessoas que já estão lá há mais tempo. E a aproximação. A partir do momento que você tem respeito e aproximação, você consegue dialogar. Você consegue, as pessoas não são totalmente fechadas. Você consegue dialogar. Eu passo por uma experiência hoje interessante. Eu sou servidor da Secretaria do Tesouro Nacional. E, enfim, não ocupo cargo nenhum, estou lá, sou analista técnico de finanças e controle. E tenho dialogado muito com os servidores mais antigos sobre as ideias de inovação, ou seja, é um órgão que tem bem menos inovação do que o que eu tinha na Justiça. E aos poucos você vai conversando e você vai vendo que as pessoas vão começando a comprar a ideia. Fala, é verdade, por que eu estou fazendo isso aqui 2, 3 vezes a mesma coisa, se eu poderia fazer uma vez só de modo muito mais eficiente? E aí você vai ganhando. Então você já vê pessoas que não falavam do tema já começando a fazer os mesmos questionamentos. Então acho que é respeito, diálogo, aproximação. Acho que esse é o caminho. Sobretudo quando a gente chega novato, assim, as pessoas olham assim e lá vem querer ensinar o padre a rezar, né? Aí começa. Então, ganha a pessoa, isso é muito importante, gente. Essa relação interpessoal, ela é definidora para o seu futuro dentro de um órgão. Acho que, para além do que o Marivaldo já falou, né? Acho que tem uma coisa que é básica na relação de entre quaisquer seres humanos, né? Que é o respeito e a empatia. Acho que empatia é uma palavra que ela tem um poder muito forte, principalmente porque poucas vezes a gente se coloca nas sandálias do outro, né? E as pessoas, elas fazem o que fazem, elas são como são, por, enfim, razões que à primeira vista a gente desconhece, né? E eu acho que tem uma outra coisa que é bem legal, que é assim, eu costumava brincar, que é impressionante a capacidade de realização quando você está disposto a abrir mão da autoria, né? Acho que a gente tem às vezes uma ego trip, né? Eu falo muito para empreendedores, né? Os empreendedores, às vezes, eles acham que isso é até uma coisa boa, né? Eu falo, cara, isso não existe, né? Isso não existe. Então, essa ego trip eu acho que é um desvio que a gente tem que estar sempre atento a ele. Acho que a capacidade de você... Eu falo que ser generoso é inovador, né? Então, você ser capaz de reconhecer o que foi co-construído, o que foi colaborado, eu acho que isso potencializa muito a sua capacidade de realizar. Lara Barreto, eu sou de Goiânia. Legal. Primeiro, um grande prazer poder ouvir vocês, e a motivação e a energia que dá é de levantar no meio da fala e sair para fazer alguma coisa. E realmente começar e continuar essa transformação que vocês vêm fazendo e fizeram, né? O Marivaldo, no final da fala, deu uma dica, assim, de não desistir, de insistir. E eu queria ouvir do André também, assim, né? Que teve uma experiência também super novo, começou no governo, e a maioria aqui vai ter a primeira experiência no governo agora. Chega cheio de vontade mesmo de fazer essa transformação. E qual seria a dica, assim? E se o Marivaldo quiser complementar também, dar mais algumas, acho que vai ser importante para quem está começando. Ah, legal. Eu acho que a primeira dica antes do não desistir, é saber por que começar. Eu acho que eu sempre brinco que acho que a clareza sobre o que nos move é o maior combustível que a gente tem. Acho que mais do que ser movido por uma missão, acho que você ser movido por um propósito é o nutriente que diariamente vai te dar energia, né? E eu costumo brincar muito com até um amigo em comum agora com a Joyce, que é o Chico Gaetani. Eu falo com ele, cara, é impressionante, né? Como é que governa? A maioria das vezes as coisas vão dar errado, cara. Mas quando dá certo, né? Então, acho que essa excitação, né? Acho que essa energia mesmo na adversidade, ela tem que vir da clareza dos motivos pelos quais você está fazendo aquilo, né?
Tem uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, não sei se vocês já conhecem o Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro de um campo de concentração e ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido. E ele tem uma frase que eu acho muito poderosa, né, que ele fala assim, quem sabe o porquê vive, consegue conviver com quase qualquer como. Então, você saber o porquê que você está ali, eu acho que te habilita a encontrar diferentes comos para chegar àquele porquê. Então, eu acho que a atividade empreendedora no governo, né, a atividade do serviço público, né, o servir aquele bem maior, é algo que ela é movida justamente pela consciência desses porquês. Então, acho que na dúvida, eu acho que a gente sempre tem que voltar àquele mantra inicial que é, putz, por que eu estou aqui? E aí, acho que essa é uma reflexão que poucas vezes a gente faz. O governo ele é muito opressor do significado do trabalho. Eu acho que a mecanização, né, acho que a forma como você vai quase que automaticamente sendo levado no dia a dia pelas suas atividades, ela muitas vezes ela tira essa perspectiva de que você está construindo algo que é muito maior do que você. Eu tive 2 experiências em governo, experiências muito, muito pequenas e muito rápidas. O meu primeiro emprego, né, de 93 a 95, dos 18 aos 20 anos, dentro do Legislativo, a tal arena das convicções. E num país de super-heróis, as convicções por vezes extrapolam um pouco as regras, né? E ali eu percebi a primeira grande lição da minha vida, cara. Se você não tiver disposto e não tiver aprendido na vida, principalmente no serviço público, a dizer não e a colocar os seus valores também como limites, não só as regras. As regras, óbvio, a lei, óbvio, mas os seus valores como limite, você vai ultrapassá-los rapidamente e vai ser levados a ultrapassá-los rapidamente por gente que nem sempre está muito bem intencionada na vida. Então, o Marivaldo estava falando da questão da corrupção. A corrupção não acontece pelo desejo de um só. Muito pelo contrário. Ela é uma imensa rede, é um emaranhado de encontros de desejos. E essa geração nova, que você super bem observa, ela tem que estar preparada para dizer não. Eu acho que o não também é uma palavra importante de ser considerada nessa trajetória. E o segundo são as barreiras. E aí eu não tive paciência, eu já estava com 35 anos e acho que não estava numa condição profissional muito boa, num instante muito legal e acabei desistindo. Mas eu trabalhei num órgão público que todo dia, às 5 da tarde, todos os computadores desligavam sozinhos. Porque o menino do backup precisava ir para a faculdade. Não dá para conceber uma ideia dessa, cara. E aí eu demorei 10 dias para aprender isso. E durante 10 dias eu perdi o meu trabalho. Porque alguém lembrou, puxa, é mesmo, né? Porque no primeiro dia você não grita, né? No primeiro dia você, puxa vida, aconteceu algum problema. Puxa vida, aconteceu algum problema. Chutei o fio e tal. Acabou a luz, deu problema e tal. Aí no 10º dia eu resolvi perguntar. Falei, gente, é coincidência? É falta de sorte? Qual que é que todo dia às 5 da tarde acaba a luz? Ou desliga o computador? Aí o pessoal rachou de dar risada, né? Eu estava na minha sala lá, tal, rachou de dar risada. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu caí numa pegadinha, não. Então é que o menino precisa ir para a faculdade, ele desliga todos os computadores para fazer o backup. Eu falei, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu estou indo embora e não volto mais. E não voltei mais. Fui bem infantil, mas não voltei mais. Mas tem que vencer essas resistências. E as resistências, às vezes, cara, são desse tamanho. Cara. Às vezes é um pedaço de palito de dente que quebrou na ponta da gengiva. É só isso, cara. Mas é engraçado, eu acho que tem essa brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Às vezes que a gente fica imaginando de ter uma massa cada vez maior de pessoas com esse mesmo alinhamento, né? Com esse mesmo propósito transformacional. Eu acho que uma segunda dica que eu dou é essa, de vocês encontrarem quem são seus confidentes também. Né? Acho que a vida no serviço público ela pode ser muito solitária, né? E principalmente acho que quando você se depara com estruturas, enfim, que estão muito, muito aquém daquilo que a gente desejaria encontrar, às vezes numa primeira vivência profissional ou num começo de carreira. Mas a boa notícia é que, apesar de não sermos ainda muitos, mas já somos pelo menos identificados, né?
A gente se olha e a gente se reconhece. A gente se olha e a gente sabe que a gente está conversando com pessoas que têm o mesmo brilho, têm a mesma vontade. E isso era uma coisa que na época que eu fui fazer administração pública, meus amigos olhavam, meu, você vai fazer administração pública? Tipo, você vai trabalhar no governo? E servidor, cara, você é louco. Né? E então acho que nessa época o terreno era muito mais árido. Acho que hoje a capacidade que a gente tem de se conectar com pessoas que são igualmente desajustadas, no bom sentido, né? Eu acho que ela é acho que um fator super importante, especialmente nesses momentos que a gente encontra esses palitos de dente aí meio quebrados, né? E a outra coisa, acho que você falou, né? Acho que é um tema bem interessante, né? Que é usar um termo da Hannah Arendt, né? Que é essa coisa da banalidade do mal, né? Que é você, às vezes, se conformar com um determinado status quo, que por vezes é perverso, e na maioria das vezes a gente vai entrando ali sem muito se questionar qual que é o nosso papel, nossa participação ou protagonismo na mudança daquilo. Eu acho que a consciência é o nosso melhor amigo, né? Acho que os checks de realidade, eles são sempre bem-vindos. Então, acho que periodicamente, acho que momentos como esses que vocês estão tendo com o Vetor, eles são ótimos para isso também, né? Para vocês terem essas reflexões, para não caírem na banalidade e se perderem pelo caminho. Acho que na linha do que o André falou, assim, as pessoas pensam das formas mais diversas possível, né? Então, assim, você vai encontrar no espaço de trabalho, vamos supor que você deu o azar de cair num espaço cuja organização espacial e formal seja literalmente as caixinhas, né? Ou seja, cada um na sua caixinha, para você falar com o do lado, você tem que fazer um memorando, e aí vem alguém, vai lá no protocolo para depois vir a informação para a parede do lado, né? É absurdo, mas existe isso. Então, assim, mas mesmo nesse espaço, certamente vai ter alguém que não se conforma com isso igual a você. E essa pessoa vai estar doida para achar outra pessoa que não se conforma com isso. Efeito de horda. Então, assim, começa a se reunir, começa a dialogar, começa a pensar estratégia de como colocar inovação, pensar para quem levar a ideia de inovar, de mudar, pesquisar, tentar levar argumentos. Então, assim, acho que tem que tentar. Se tentou, não foi, chegou uma situação que fala, aqui não tem jeito. Enquanto tiver essa direção não quer saber de mudar, está pouco se lixando para o órgão, não vai adiantar. Aí, procura um outro espaço que tenha, porque sempre tem. Você tem, assim, acho que hoje você tem lideranças inovadoras em todo canto. Você tem lideranças que estão a fim de fazer, que estão a fim de acontecer em qualquer lugar. Então, assim, não desista e busque se aliar, na linha do que o André falou. Tem pessoas... Se alie com pessoas que pensem de modo parecido com você. E acredite nisso. Porque assim, por que não desistir? Porque veja, você vai para a administração pública, não é uma opção pessoal. Você não vai ficar rico na administração pública. Essa é a primeira decisão que você faz. Se você vai para a administração pública, é porque você quer fazer algo em favor do público, da sociedade. E, principalmente, se você tem uma perspectiva de fazer algo para o bem da população que mais precisa do Estado, que é a população mais pobre desse país, seu lugar é na administração. E não tenha dúvida que se você pensa assim, sem dúvida alguma, vai passar por você um monte de processo que só vai acontecer porque você está ali. Tem um monte de coisa que eu acompanhei ao longo da minha participação no governo federal, que só aconteceu porque você tinha ali esses jovens gestores que eu conheci que são espetaculares, assim. Isso só aconteceu porque ele pegou, ele leu, não viu aquilo como um processo. Os olhos brilharam, falou, isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, assim, são vários exemplos, os que eu mencionei aqui. Entre outros, fizemos recentemente no Ministério da Justiça um negócio, uma maratona hacker lá. Foi um concurso onde a gente abriu bases de dados para as pessoas mandarem aplicativos que eles desenvolviam de transparência e combate à corrupção. Abrimos a base do Siconv, chegaram mais de 50 propostas com vídeo espetaculares da própria sociedade, e aquilo nasceu por quê? Porque a gente apertou a Conjur, porque a Conjur nunca tinha feito aquilo, olhou na primeira vez e falou, sem chance, não dá. Aí conversamos, conseguimos passar isso, conseguimos fazer, tivemos um resultado espetacular gastando R$60 mil.
Então, assim, o aplicativo, tinha um aplicativo lá, e aí, só para concluir, que esse é sempre importante mencionar. Você baixava o aplicativo, os dados do Siconv, aí você está andando na rua, tem uma obra financiada por meio de convênio, ele apita e fala, fiscaliza essa obra, vê como é que tá. O cara fotografava, mandava, espetacular, e gastando R$60 mil. Então, assim, isso foi um dos últimos projetos que eu e o Beto ali fizemos lá no Ministério da Justiça e que eu espero que deem continuidade, estava na fase de aprimoramento e tal. Então, assim, é possível fazer. A hora que você junta um time, o auge de vocês na administração pública vai ser quando vocês estiverem num time que pensa muito parecido com vocês. Aí você vai ver, porque aí, é igual o time quando está entrosado, né? Você fecha o olho e toca a bola, você sabe que o atacante vai estar lá para fazer. Pode correr para a área que você vai receber. Exatamente. Bom, olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Cobra, sou formado em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras, ex-servidor da Prefeitura Municipal, ex-servidor comissionado, Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão, e passei por diversos problemas que vocês elencaram aqui. Achei sensacional toda a entrevista, muito bacana. Eu acho que a gente está aqui ao lado, eu estou aqui ao lado, vocês à frente de um público muito empreendedor, né? E eu, por ter trabalhado em município, vejo a alta demanda dos municípios por qualificação profissional, mas também por ideias inovadoras. Na visão de vocês, o que os municípios mais estão precisando? E como este público tão empreendedor e, às vezes, novas iniciativas podem contribuir com os municípios? Acho legal essa pergunta, porque o Marivaldo estava no plano federal e o André estava no plano estadual, mas a gente precisa olhar o plano municipal. Sim, claro. Né? E eu participei recentemente de uma pesquisa com 17 ou 13, então agora estou me enrolando aqui, ex-prefeitos, em que a gente perguntava exatamente isso. O que vocês precisam? Só que eles responderam ainda muito pautados na questão política. Agora vamos ver o que a gente ouve aqui da questão da gestão, que vai ser legal. No geral, se for fazer uma pergunta dessa, seja no Congresso, seja para frente dos prefeitos ou para os vereadores, vão dizer mais recurso. Mais recurso, precisa de recurso, precisa de recurso. Enfim, pode até ser que precise mesmo de mais recursos, mas sem dúvida alguma há um déficit de melhoria de gestão muito grande nos municípios, né? O que a gente percebe, e assim, os gestores com os quais eu tive contato, que estavam em âmbito federal e depois foram trabalhar numa gestão municipal de cidade grande, capital, o que eles me relataram sobre o que havia sobre o atraso na gestão é algo inacreditável, assim, vai de ausência de base de dados sobre servidores a... Então é um negócio muito, muito assustador. E há também um problema muito grande de técnicos qualificados. Há poucos técnicos qualificados para atuar na gestão pública. Então você tem aí uma falta, uma ausência muito grande desses técnicos. Então, assim, acho que recursos humanos é uma primeira coisa que qualificados, acho que os estados deveriam ter. E uma preocupação permanente com a gestão, né? O avanço que a gente teve no governo federal, e o André até mencionou o nome do Gaetani aí, que é uma referência para a gente lá, além de grande amigo, grande referência nossa lá, e discute muito o tema. A gente tem uma preocupação muito grande e órgãos estruturados pensando gestão no governo federal, né? E no estado de Minas também, na administração estadual você tem mais. Nos municípios isso não é realidade. Nos municípios a coisa ainda funciona muito, ainda é muito precária, tanto mecanismos de controle quanto como mecanismos de gestão. Isso acaba levando uma situação extremamente complicada, porque quem quer fazer não consegue fazer, porque não tem o suporte técnico necessário, e quem quer fazer sacanagem consegue fazer, porque também não tem esse suporte. Há uma informalidade muito grande, os processos não funcionam como deveriam funcionar, e o controle social também não funciona como deveria funcionar, porque se você não tem processos estabelecidos, bases de dados e tal, o cidadão vai fiscalizar o quê? O que ele vai olhar? Né? Você vai dar lá a lei orçamentária. Gente, o que você consegue enxergar numa lei orçamentária, se você não é um técnico em orçamento? Ninguém, o cidadão não consegue investigar por ali, né? Você precisa ter esse dado traduzido para que o cidadão consiga analisar. Então, na minha avaliação, acho que essa questão técnica ela é extremamente importante. Mencionei aqui o capítulo do Minha Casa Minha Vida que fala de regularização de favelas.
É uma lei que não avança porque você não tem técnico que entenda do assunto. Quem entende do tema regularização fundiária geralmente é dono de cartório e ele vai usar isso para fugir das taxas, das isenções de taxa que estão previstas lá na lei, tá certo? Então, assim, pouca gente entende do tema e o tema acaba não avançando por causa disso. Imagino que isso deve acontecer em finanças, deve acontecer na parte orçamentária, na área de gestão em saúde, na área... Então, esse sem dúvida alguma, é um grande desafio, formar quadros qualificados para atuar nesses municípios e com uma nova visão de administração pública, onde o patrimonialismo fique absolutamente afastado e a gente tenha um foco na eficiência, um foco na melhoria, uma consciência da importância, sobretudo no município. O município é a primeira porta de entrada do cidadão, a importância que aqueles serviços que são prestados ali têm na vida daqueles cidadãos, né? É engraçado isso, né? Existe uma frase que eu acho que ela é atribuída ao Montoro, né? Mas eu acho ela super legal, que ele fala assim, ninguém vive na União, né? Ninguém vive no Estado, a pessoa vive na cidade. Né? Ninguém fala assim, eu moro na União, né? Moro no governo federal, né? Não existe. Então, eu acho que assim, a capacidade de transformação que você tem trabalhando na administração pública municipal é tremenda. Acho que eu tive ótimas experiências em administração pública municipal, principalmente no meu começo de carreira. Mas ao mesmo tempo eu tive a sensação real das dificuldades que você tem, principalmente quando você pensa na capacidade de execução. Acho que é importante sim essa discussão, enfim, de uma nova repactuação federativa, especialmente pensando na melhor redistribuição de recursos e tributos, principalmente para irrigar melhor as políticas públicas locais, mas de nada vai adiantar você irrigar essas políticas públicas locais se você não tiver eficiência e bons quadros para gerir o recurso. Então a gente fica numa referência circular, né? E aí vou reforçar o meu argumento aqui, e não sou eu que estou dizendo, é o povo do vetor. Mas eu brinquei muito com a Joyce, eu falei, cara, vocês têm que focar bastante em município, existe uma janela de oportunidade muito real agora com as eleições de 2016. E por que as eleições são importantes? Né? Porque o Humberto, acho que sabe melhor do que eu, apesar da gente falar muito do jogo político, né, que acontece no governo federal, mas a política de verdade, ela acontece no nível da cidade. A política ali de ombro a ombro, né, que é onde você começa a ter esses movimentos que em algum momento vão se traduzir num contexto nacional de poder, de divisão partidária, de zonas de influência, né? Mas a política real, ombro a ombro, ela acontece na cidade. Eu até fico pensando, cara, se eu fosse ter um cargo eletivo, acho que eu gostaria de ser prefeito, porque é onde você realmente consegue fazer as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, a capacidade de fazer é o que falta. A capacidade de fazer ela é muito escassa. É onde você vê a coisa acontecendo. É onde você vê a coisa acontecendo, né? Eu acho que é quando a gente começa a pensar, né, em educação básica, políticas de primeira infância, ensino fundamental, como é que você vai resolver isso quando o cara já está no ensino médio e passando para a rede estadual? Não tem jeito, né? Ao mesmo tempo eu trabalhava num estado que tem a maior quantidade de municípios, né? Então a gente tem 853 municípios, 90% deles tem menos de 10 mil habitantes. Então, como é que você vai exigir de um município como esse uma gestão eficiente, inovação e excelência na prestação de serviços públicos? Não dá para fazer, né? Então, a gente acaba criando disfuncionalidades no modelo federativo. Agora, não me restam dúvidas que quando a gente pensa principalmente nesses serviços, né, então, de atenção básica de saúde, que são esses que estão efetivamente ligados à prestação municipal, e principalmente esses ligados à primeira infância e anos iniciais do ensino fundamental, eu acho que, independente do porte do município, da região onde ele está, esse é um problema compartilhado que a gente precisa resolver, né? Então, acho que qualquer que seja o município, talvez a gente olhe e tenha algumas exceções, mas acho que a gente encontrar pilares que sustentem políticas públicas muito bem feitas, né, por quadros, acho que minimamente qualificados, dadas as estruturas, é onde a gente vai começar a ganhar alguns jogos, né? Senão a gente vai continuar efetivamente tendo prejuízos e tirando déficits, pensando em escolaridade, em proficiência e até em longevidade quando a gente pensa nas políticas de saúde. Então acho que existe uma emergência. Acho que os municípios eles estão em estado de emergência, né? E boa parte da solução dessa emergência acho que passa pelo fortalecimento da capacidade de execução, para aí sim a gente ter uma discussão mais concreta de como então aumentar a transferência de recursos
para que as políticas públicas tenham maior efetividade ali. Até acho que é importante colocar aqui na perspectiva da inovação, no âmbito do governo federal, a gente assistiu uma evolução de algumas ferramentas que são extremamente importantes para superar esse obstáculo da falta de corpo técnico dos municípios. Acho que um exemplo é a forma, o FMDE, por exemplo, é um excelente exemplo, a forma como ele organiza a demanda dos municípios e realiza suas aquisições centralizadas. Isso é espetacular, é um modelo de aquisição que você supre o município daquela carência que ele tem de quadros para fazer a licitação, ao mesmo tempo você junta essa demanda, tem ganho de escala, tá certo? E você ainda pode fazer de modo regionalizado, de modo a não tirar dali a geração de emprego que geraria em âmbito local. Então, esse também, a tecnologia é um caminho de modo a você pegar esses municípios com 10 mil habitantes cada um, que não tem e nem deveria ter, na verdade, investimento pesado no corpo técnico, e unir essas demandas, unificar essas demandas para conseguir fazer frente aos seus desafios. A ciência da qual eu venho, que é a ciência política, tem muita dificuldade de trabalhar com o município, né? O cientista político gosta de trabalhar em Brasília, gosta de olhar para Brasília e tentar entender a política nacional. É super legal. Só que isso é tão imenso que fez sombra no município. O município ficou na sombra, né? E aí as pessoas começam a tentar aplicar nos municípios as mesmas coisas que aplicam a mesma lógica. E não é. Tem muita coisa parecida, mas não é. Então, quando eu terminei meu doutorado, que eu fiz a minha tese em município, eu aprendi muita coisa. E depois que eu lancei o blog do Estadão, o blog que tem o meu nome no Estadão, é o blog que eu falo de município. Eu só falo de município. E é muito gostoso, porque eu vou um pouco nesses valores do André. Dá para ser bem-humorado, falando sério, dá para tirar o terno e dá para, né, fazer a coisa de uma maneira séria, arregaçar a manga, por mais que eu goste de uma pegada de bom humor no meu blog. Por sinal, eu gosto de uma pegada de bom humor na minha vida, né? Mas olhar para o município é muito especial. E aí eu termino, como normalmente a gente termina eventos dessa natureza, com aquelas célebres palmas, né, para agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, essas duas feraças aqui que estiveram conosco. Mas quando eu encerrei a gravação no Brasil, a gente aplaudiu já os dois, né? Então eu queria que a gente terminasse aplaudindo vocês que escolheram algo que vai consolidar cada dia de forma mais concreta a ideia de que é possível construir um país. Quem merece palmas agora são vocês que escolheram a carreira pública, como bem disse o Marivaldo, escolheram uma carreira em que provavelmente vocês não ficarão ricos, né? E acreditem, eu já estou com 41, e não faz a menor diferença ser rico, né? É legal ter lá um dinheirinho guardado, uma coisinha outra e tal, mas, cara, a riqueza está nisso aqui. Então, palmas para vocês aí, sucesso, e a gente espera que o Vetor leve muita gente, né, por esse caminho maravilhoso que vocês resolveram trilhar, que esses dois caras aqui resolveram trilhar. Né? Um dia eu ainda vou ver esses caras trabalhando no mesmo governo, né? E quem sabe eu não vou lá prestar consultoria e dar palestra. Valeu, gente.